só para não esquecer. Bom, vamos começando a fazer a nossa conversa aqui. Eu tive um desafio de fazer essa conversa aqui no São Paulo Tech Week. O Maurício Turra, que é um dos curadores, ele é de um grupo de sustentabilidade nosso, que eu faço parte, e ele falou, vamos falar muito de tecnologia, mas não vamos falar de sustentabilidade muito no São Paulo Tech Week. Quem que se atreve a trazer alguma coisa? E eu, nesse movimento de 2021, falei, vamos começar a falar mais, e me veio o Ney Grando, que nos conhecemos há 10 anos num curso do Gil Giardelli sobre mídias sociais e inovação digital. Depois fizemos um trabalho de 1 ano lá no grupo de trabalho de inovação digital. Éramos um pouco mais seniors do que os outros lá. E nesses 10 anos ficamos um pouco mais. E aí a gente trouxe aqui, é uma conversa mesmo, porque tinham várias possibilidades de webinar. Não, aqui é uma conversa sobre 2 temas que, na minha visão, né, no ponto de vista de negócios, vão andar juntos e precisam andar juntos, que é a sustentabilidade e a inovação. Então, a ideia é a gente começar a trazer um contexto um pouco mais amplo, depois vem para o Brasil, e aí faço a conexão com a inovação, e passo a bola para o Ney, que tem uma vivência prática junto a startups, junto a pesquisas, e ele tem sido um grande estudioso desse processo, e na verdade, somos nós dois e vocês que estão aí. Então, assim, também cabem as perguntas, as colocações, questões que possam estar sendo faladas que a gente não, vamos dizer, não concorda ou concorda e complementa. Eu acho que é uma roda de conversa mesmo, né? E aqui estamos com pessoas que trabalham com o tema, ou trabalham transversalmente, porque a sustentabilidade é um tema totalmente transversal nesse processo de co-construção. Então, assim, muito rapidamente, esse ano de 2021, eu voltei à minha vida de consultor, já faz um tempo, mas eu trabalho com planejamento e estratégias para desenvolvimento sustentável de negócios, com a Thinker e Associados, em parceria com a Semnetics, que trabalha com impacto positivo, propósito, e hoje a gente vê que propósito e resultados e lucro têm que andar juntos e todos têm que estar muito focados nessa questão. E estou há 25 anos nesse movimento de sustentabilidade, que foi lá atrás, começou com cidadania corporativa, e estou vendo essa evolução. Mas, para isso, eu vou trazer um recorte, porque eu acho que não dá para falar de tudo, a gente tem aqui 1h15 de conversa, é um recorte que traz a conexão e que envolve com todos nós. Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é o seguinte: nós, como cidadãos, cada um fazer a sua parte. Acho que esse é um ponto que hoje eu vejo de importante nesse processo de co-construção dessa nova realidade que vai vir para esses próximos tempos, né? Então, eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela com vocês. Não, desculpa. Ney, a bola é com você agora. Te apresenta um pouco. É melhor você se apresentar do que eu me apresentar. Então, assim, muito obrigado por aceitar o convite, Ney, e está aí a gente conversando nesse processo. Bem, acho que muitos que estão aqui já me conhecem, mas talvez seja interessante a gente falar um pouquinho. Eu sou mestre pela FEA USP na área de ciências, né? Eu fiz ali uma ênfase na área de inovação, porque eu sou apaixonado por isso, né? Então, a gente tem aí uma formação na área tecnológica, né? Depois um MBA pela FGV e um mestrado pela FEA USP, onde eu dei muita ênfase em inovação. Mas, antes disso, eu posso dizer que a gente já tinha um trabalho
que começou lá atrás, nas minhas duas primeiras empresas, de tecnologia, quando a gente desenvolvia tanto hardware quanto software básico e outras soluções para o mercado, onde a gente sempre atuou como inovadores nesse processo de desenvolvimento de soluções para o mercado, né? Depois de 2019, quando eu vendi a segunda empresa, eu me dediquei muito à reciclagem, né? Onde a gente buscou ver o que estava acontecendo. Foi quando eu conheci o Fernando lá na SPM, né? A gente se encontrou lá vendo questões aí do que estava acontecendo em termos de tecnologia, principalmente no aspecto de marketing, com as mídias sociais e marketing digital, né? Mas, assim, o que eu posso dizer, o que eu acho que é o que mais destaca nos últimos anos, é esse trabalho que a gente fez de mais de um ano. É um livro bastante extenso, onde eu organizei com 25 autores sobre empreendedorismo inovador e como criar startups de tecnologia no Brasil. Nos últimos anos, eu tenho atuado em mentoria, consultoria para startups, e tenho atuado junto a diversas empresas, e a gente tem uma visão aí de inovação aberta, que a gente acredita que é uma das formas das empresas acelerarem seus processos e, ao mesmo tempo, das startups terem uma maior garantia de sobrevivência a partir do momento que tem um parceiro grande e poderoso junto com eles. Tá? Um dos trabalhos, eu acho, que a gente pode destacar aí nesse processo, eu acho que eu vou falar em seguida, depois do Fernando aí, tá? Eu não vou me estender muito mais nessa abertura. Então, eu deixo para o Fernando começar a apresentação dele, e, em seguida, eu coloco alguns aspectos para complementar. Obrigado, Ney. Na verdade, assim, algumas pessoas estão chegando, a ideia com vocês é um bate-papo, então aqui eu vou trazer uma breve contexto, né, para essa roda de conversa sobre sustentabilidade e inovação, buscando fazer essa conexão com o tema, e vocês podem ir colocando suas perguntas, suas questões, suas considerações, para que a gente possa ir depois seguindo nessa conversa. Então, assim, eu vou colocar como preâmbulo que a gente está diante de um momento crítico da história da Terra, né? Eu acho que a situação global, os padrões de consumo que a gente tem hoje são insustentáveis, e os desafios futuros são escolhas nossas que nós temos que fazer aqui como cidadãos, né? Eu acho que eu estou buscando trazer sempre o cidadão nessa visão. Só que isso aqui seria muito atual, só que isso foi escrito há 20 anos atrás, é a Carta da Terra, que eu sugiro, quem não leu, lê. Eu acho que é um documento muito interessante. Ele, na verdade, começou a ser construído em 1992, na Eco 92, aqui no Brasil. Só para assim, dar um resgate, primeira vez que se falaram de sustentabilidade foi em 72, na Comissão Brundtland. Então, estamos falando aí de não mais do que 38 anos que tem essa visão. Então, tem tido uma construção nesses últimos tempos, e aí eu vou trazer esses últimos 2 anos para que a gente consiga trazer esse contexto, mas nesta carta de 20 anos já fala tudo o que a gente precisa fazer. Então, não é novo o tema ESG ou o tema sustentabilidade, ele já está aqui posto na Carta da Terra, que foi um documento lançado. E por que ele ganhou esse impulso global em 2019 e 2020? Eu vou trazer um primeiro exemplo, uma primeira consideração, que foi nos Estados Unidos no ano passado, em agosto, onde mais de 180 CEOs de grandes corporações americanas se juntaram e estavam discutindo e falaram o seguinte: hoje não é somente dar o resultado pelo resultado ou o resultado para os acionistas, é um resultado para os stakeholders. Então, quer dizer, considerar os colaboradores, e aí entra o social,
considerar os fornecedores, considerar também, claro, os investidores, mas ter uma visão mais ampla de qual o valor que as organizações, independente delas, do tamanho e do porte, trabalhar com essa questão de stakeholders. E no começo do ano, Davos, que todo mundo falou muito, e eu vou trazer o porquê que realmente Davos, este ano foi muito diferente, onde tem os grandes líderes globais, eles discutiram, e por que eles discutiram tanto essa temática também de valor para os stakeholders, mas mais do que isso, né? E, por fim, acho que para trazer, e acho que esse é o grande fator novo que a gente começa a ver, é o seguinte: investidores do setor financeiro estão trazendo critérios socioambientais para o fator de investimento. E a BlackRock, que é hoje uma administradora de fundos que tem 7,3 trilhões de dólares, ela vem fazendo cartas há mais de 10 anos, e a carta desse ano trouxe alguns pontos assim. Eles, como ativos de recursos, eles têm uma responsabilidade fiduciária com os acionistas e com as empresas, e eles têm, claro, que as ações climáticas hoje se tornaram um fator decisivo na perspectiva de longo prazo, e que toda a carteira dele vai se migrar para empresas e para organizações que tenham essa visão. E ele coloca no final da carta que ele acredita que a mudança assim, tá existindo, a gente está num between de uma mudança estrutural das finanças no mundo. Então, assim, hoje eu estava vendo a perspectiva deles, eles estão falando de 35% hoje da carteira deles já está em ESG, que seria empresas que têm a visão ambiental, social e de governança mais depurada. Não são todas ainda que têm, tem muitas que já têm e podem aprimorar, mas esses 35% a gente já está falando de mais de 2 trilhões de dólares. Então a gente está vendo que realmente tem um movimento grande de investidores acontecendo. E no Brasil, essa agenda, quem lê aí jornais de negócios, o Valor, toda semana tem, todo dia tem alguma investimentos em fundos ESG, vai triplicar no Brasil. Primeira página, quem trabalha com sustentabilidade como eu, tem na primeira página do Valor um tema como esse, é um grande ponto. Hoje, investidores falando que os negócios que não tiverem essas características podem desaparecer, porque os recursos vão ficar mais escassos, e quem investir e não olhar os ambientais, e aí eu estou falando aqui de empresas grandes, mas servem para qualquer empresa, né? E eu acho que, assim, um fator que eu gosto de olhar, e eu estava no lançamento do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo, né, hoje da B3, esses índices têm que ter longo prazo. Então, de 2005, quando ele foi lançado, a 2020, desculpa, essa aqui é 2019, ele teve um rendimento de 296%, contra 223% vamos dizer, de uma carteira da Bolsa normal. E quando eu falo ESG, eu e alguns amigos, a gente trabalha com EESG, porque é o econômico, o ambiental, o social e o governança. Porque o E de econômico é o que está hoje vigente. E sem ele, a gente não vai falar de sustentabilidade, não vai falar de inovação, porque qualquer negócio que não tenha dentro da sua estrutura um resultado econômico que traga resultado para os stakeholders, ele não consegue estar equilibrado e estar seguindo nesse processo. E aí eu vou voltar a Davos. Essa aqui é uma pesquisa do Business Risks, eles fazem há 16 anos. Aí vocês veem essas caixinhas coloridas, depois tem o link aqui para quem tiver curiosidade. Mas em 2020, por que teve tanto vamos dizer, alarde? Eles colocam assim: quais são os 5 riscos globais em termos de probabilidade? Este ano, os 5 foram ambientais: clima extremo, falha na ação climática, no caso do homem, desastres naturais, que a gente tem visto, perda da biodiversidade, que a gente tem visto, e desastres no meio ambiente feito por humanos. Infelizmente, o nosso país está com todas essas agendas aqui, mas mais do que isso, quais são os 5 riscos globais em termos de impacto?
que aí também é um outro ponto, por isso que entrou no mundo econômico. Falha na ação climática, perda da biodiversidade e clima extremo, que isso geram questões econômicas. E, claro, a crise da água também é uma questão climática, mas eles aqui não consideram nesse fator. E armas de destruição em massa. Então, Davos 2020 teve essa discussão como ponto principal. Então, esse recorte que eu trago da questão da sustentabilidade é justamente porque esse aqui afeta o social, afeta o econômico, afeta a governança, e aí e afeta como a gente vai viver daqui para frente. Então, quer dizer, é uma rede. Então, o clima, a questão de clima, que todo mundo pode falar, mas é uma coisa muito grande. Não sei se você tem o mundo hoje tem aí uma estimativa de 52 gigatons, 52 bilhões de gigatons de toneladas de carbono. Em 2030, que a gente estar fazendo uma inflexão, eles estão estimando que a gente vai continuar entre 52 e 58 gigatons. A gente teria que estar indo para 25 a 30. Então, esse é a conta. Então, é cair pela metade quando a gente está continuando fazendo as mesmas coisas. E aí podem ter crises de alimentação, de água, de infraestrutura social. É uma rede, está tudo conectado. E como que a gente consegue sair disso? Acho que aí tem alguns caminhos. Para vocês terem uma ideia, os setores, né? Aí eu estou trazendo muito essa visão empresarial, mas aí é como eu acho que assim o setor privado ele tem uma capacidade de influenciar governos, mas nós, sociedade civil e pessoas do setor privado, são pessoas que comandam. Dentro dessa agenda, eles têm, por exemplo, aqui nos setores que a gente está olhando, siderurgia, só 42% ainda dentro dessa agenda ESG. Então, todos os setores têm como crescer. Serviços, papel e celulose, por ter floresta, talvez seja o mais avançado hoje, isso aqui é Brasil, tá? Mas saúde e educação, que a gente acha que são fatores fundamentais, então, assim, não chegou a 50%. Então, tem coisas, tem empresas que fazem, tem, mas a gente tem um universo de oportunidades pela frente. Eu acho que esse ano aqui, ele é um ano desafiador para todo mundo, mas ele também está trazendo muitas oportunidades. E aí, quando a gente fala de oportunidades, a gente também tem que olhar o risco. E aí eu vou começar a trazer para a questão da inovação. Eu acho que, assim, o CDP, por um acaso, que foi uma organização que eu trabalhei por um grande tempo, é uma ONG inglesa que trabalha aí com clima, florestas, água, cadeia de fornecimento. Ele traz que, assim, existem 4 grandes blocos que você coloca, que você pode começar a analisar, que são riscos e oportunidades. E as mudanças tecnológicas de mercado tem tudo a ver com inovação. Isso é um ponto fundamental que qualquer negócio precisa começar a olhar em função da disruptura que pode ter, redução da demanda ou mudança de tecnologias disruptivas que mudam o mercado. Aí tem o outro lado, a reputação, que é como que você aprimora o valor da sua marca, como que você trabalha com a diversidade dentro das pessoas que trabalham no seu negócio, os consumidores, os fornecedores. Aí, na questão de políticas legais, né? Então, assim, hoje eu gostei do que eu vi num post de uma revisão da remuneração da coroa inglesa, e aí veio a redução da coroa dos nossos políticos. Então, acho que, assim, não só influenciar as políticas públicas com leis inteligentes ou que estejam alinhadas com essa agenda, que está no mundo inteiro, e infelizmente o Brasil não está, não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente está na contramão do que o mundo hoje está discutindo, e da questão dos riscos físicos. Eu acho que quando a gente vê mudanças climáticas, não é que vai chover menos ou vai ter alguma questão, vai ficar mais extremo, calores mais extremos, chuvas mais extremas. Então, quer dizer, vão ter interrupções de negócios, vão ter questões mais agudas que todos nós
vamos sentir. Infelizmente, a classe menos privilegiada é a que mais vai sentir, para nós vai ficar mais caro. Mas eu acho que nós, como cidadãos, temos que olhar todas essas questões, tanto das mudanças, quanto do político, quanto dos riscos físicos, de uma forma diferenciada. Claro que a gente, em 1 hora e pouco, a gente não vai querer trazer para vocês, mas é ampliar um pouco a visão que, assim, essa discussão está acontecendo no mundo inteiro. A eleição do Biden nos Estados Unidos vai mudar mais ainda, porque a Europa tem hoje o New Green Deal, e ela decretou que em 2050 ela vai ser carbono neutro. E isso, os governos europeus vão colocar dinheiro e vão colocar dinheiro em outros países. O Brasil era um país que estava vamos dizer, na linha de frente, mas ainda não está. E aí eu finalizo aqui a minha apresentação, é o seguinte: a onda da Covid, que mudou a nossa vida, que está todo mundo falando, certifique-se, lavar a mão e tudo ficará bem. Será? Eu faço essa pergunta pelo seguinte: tem uma onda muito maior por trás, que eu acho que até a gente está seguindo, não tão radicalmente, mas aí o PIB desse ano deve cair uns 4% no Brasil. Eu acreditava que podia ter sido pior. Mas tem a onda da mudança climática, que se ela chegar, não é que uma vacina vai resolver, ela vem para mudar realmente. Então, com isso, Ney, eu vou te passar a bola, porque eu acho que assim é um movimento que a gente está seguindo e tem muita coisa acontecendo. Bem, eu acho, eu amei essas suas colocações, e, na realidade, principalmente esse último slide, né? Esse último slide, ele mostra que nós não estamos mais seguros e tranquilos, né? Eu acho que nunca estivemos, né? No século passado tivemos guerras mundiais, essas coisas e tal. Agora a guerra é contra nós mesmos, né? Com o nosso comportamento, com a nossa forma de agir e consumir, com nossos mindsets, né? Com aquilo que nos faz interagir com os outros, né? Então aí entra o social e com a natureza, né? Porque a natureza ela não é má, ela só revida naturalmente aquilo que a gente faz. É como um pêndulo, você empurra, ele vai, mas a gravidade traz de volta, né? Então, com o que a gente vê hoje, a gente está num momento onde, se as empresas não se transformarem digitalmente, se as empresas não se tornarem mais ágeis, e agilidade aqui não é de fazer coisas só rápidas e eficientes, né? Mas a agilidade aqui vem também no aspecto de ser ágil para mudar, porque, como você mesmo disse, né, estão acontecendo coisas e coisas que exigem dos líderes, né? Nós estamos num mundo VUCA muito acelerado, né? Exige dos líderes uma mudança de comportamento, uma mudança de olhar e de agir. No sentido da inovação, é fundamental. As empresas elas têm que pensar em curto prazo, na sua eficiência, na sua entrega, no seu quarter, nos seus números, e no longo prazo, em inovações mais radicais, que vai fazê-la ser sustentável. E o que é ser sustentável? Ela poder continuar, ela poder ter longevidade, porque senão ela deixa de existir, como muitos deixaram, né? Então, a inovação nos dias de hoje não é mais uma escolha, é uma necessidade real das organizações. Agora, qual o grande problema que eu vejo aqui nesse momento, né? As organizações, às vezes, elas pensam, poxa, eu preciso inovar, vou fazer isso, fazer aquilo, mas, ao mesmo tempo, daí ela tem lá um pessoal que está fazendo os relatórios, está vendo a sustentabilidade e tal, e, às vezes, esse pessoal não se conversa, né? E a questão maior, e agora eu vou dar um exemplo de um caso lá da 3M, que eu vivi de perto, e eu tive a oportunidade de conversar com os especialistas deles. Eles têm lá um departamento que cuida dessa questão ambiental, de saúde, né? Bem, cuida desses aspectos que têm a ver com a ecoinovação, mas uma coisa que é interessante é como que eles trabalham o processo.
né? E eu tenho um paper, inclusive, de 2016, que eu desenvolvi para a disciplina que eu havia feito de estratégia dentro dessa área de sustentabilidade, de estratégias sustentáveis, né? E nesse paper a gente colocou a importância de incluir as variáveis, né? As variáveis ambientais dentro do processo de inovação da empresa. Ou seja, inovação e ambiente não são coisas distintas, elas são juntas. Tá? Hoje em dia, os jovens, os consumidores, o comportamento que eles têm, eles não aceitam mais empresas que poluem rios, né? Empresas que poluem o ar, ou empresas que usam equipamentos tóxicos, ou que consomem os recursos de uma forma desordenada, sem se preocupar com uma economia circular, com uma questão mais ambiental de recuperação das coisas, né? E isso faz com que a gente pare e reflita. As organizações têm que trabalhar menos em silos separados e criar menos estruturas hierárquicas altas e criar mecanismos de fazer as coisas fluir de forma mais rápida, de forma estruturada, coordenada, a tal ponto de que tanto as questões ambientais, sociais, né? Porque a gente não pode deixar de lado a responsabilidade social organizacional. Tá? E se a organização ela não atua de forma correta com relação às questões ambientais, ela está prejudicando a sociedade. Ou seja, ela não está sendo adequada em relação às questões sociais. Né? E nessas horas, a gente lembra da governança. E governança nos lembra não só a questão societária da empresa, mas nos lembra também os conselheiros que estão lá para dizer e auxiliar os CEOs, os comandantes a tomarem suas decisões. E se esses conselheiros, né, eles tiverem lá todo o seu conhecimento de finanças, de economia, de tudo mais, para ajudar a organização, mas não tiverem antenados com as questões principais mundiais das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e se eles não estiverem ligados às tendências de consumo de mercado e às tendências tecnológicas de como usar a tecnologia para melhorar os seus processos, para melhorar o seu relacionamento com o cliente, para dar uma melhor experiência do cliente, essas organizações vão sofrer muito. Né? Eu não me lembro agora de quem é a frase, mas ele disse o seguinte: organizações que nasceram e que foram desenhadas para o século XX, elas não sobreviverão no século XXI. E eu já diria que não, elas podem sobreviver, tá? Desde que elas se reestruturem, desde que elas se transformem, desde que elas passem a enxergar um pouco além do que se via no passado, simplesmente fazendo as coisas acontecer sem medir consequências futuras naquilo que está sendo feito. Eu acho que eu vou deixar a oportunidade aí para você continuar, Fernando, ou para alguém, se tiver perguntas, para a gente começar a responder, porque a questão aqui, nós estamos num bate-papo, eu acho que nós falamos bastante já. Ainda não veio perguntas, acho que as pessoas estão um pouco ainda tímidas, e aí, como a gente tinha um público maior, mas essa concorrência hoje de eventos é muito grande, eu acho que assim, a gente pode começar aqui a fazer. Eu gostaria de te aproveitar a tua experiência, Ney, nessa conversa que você tem com startups, que são novos negócios que começam a surgir. Como você está vendo essa questão da inovação e da sustentabilidade? Se hoje existe essa preocupação, tem empresas B, tem
uma série de outras questões. Como que você tem conversado aí? O que você tem visto de interessante nesse movimento? Olha, eu tive recentemente conversando com o pessoal lá de Vinhedo, inclusive, sobre esse tema, né, onde falamos sobre ESG, falamos sobre organização do B, e ao mesmo tempo, eu tenho visto que é um pessoal da Inovi lá, né, que está envolvido com inovação na região ali de Vinhedo, e há uma relação com as startups. E o que eu tenho visto também, acompanhando as startups ao longo do tempo, é que elas têm uma cabeça mais orientada para a nova economia. Talvez pela natureza delas nascerem nessa nova economia, elas já nascem digitais, em primeiro lugar, né? Então, uma startup, ela nasce digital, ela não precisa fazer transformação digital. E ela também já nasce com mais consciência social e com mais consciência ambiental. De outra forma, ela não consegue angariar parceiros de negócios, ela não consegue angariar jovens para trabalhar nela, porque ela tem que se diferenciar do tradicional. E uma das formas de se diferenciar do tradicional é pelos seus princípios e valores. Tá? Por isso que a gente fala muito do propósito hoje em dia, né? Organização que tem propósito. E o propósito, ele tem, como a gente diz assim, não é que as organizações hoje mais não focam no lucro, né? Claro, toda organização precisa ter lucro, senão ela deixa de existir, daí não faz o social, não faz o ambiental, não faz nada, porque ela não existe, né? Então, ela precisa ter lucro, mas o foco de trabalho, o foco de atitude, o foco de lidar com o dia a dia, ele está mais focado a um propósito comum entre os stakeholders dessa organização, sejam eles internos, sejam eles externos, né? Sejam eles os fornecedores. Por exemplo, uma organização que pensa em fazer ecoinovação, trabalhar em sustentabilidade, mas ela não trabalha seus parceiros, não funciona, porque o fornecedor também tem que ter essas preocupações. E cabe às organizações maiores ajudarem os seus fornecedores, os seus clientes, entenderem essa questão da inovação. Eu me lembro que na 3M, quando eu conversei com o Gandur, ele me disse o seguinte, sabe, Ney, vou falar uma coisa aqui em off, eu estou abrindo uma coisa em off que que o Gandur me disse. Cara, a gente só não faz mais porque não pedem mais para a gente. A sociedade não está pedindo. Então, eu peço perdão para o Gandur, inclusive eu convidei ele para estar assistindo, mas eu achei essa colocação tão importante, vindo de uma grande organização que tem muita preocupação ambiental, que é uma das mais inovadoras do mundo. O cara me dá uma frase dessa: só não façam mais porque a sociedade não está antenada e valorizando essas coisas. Sabe? De que adianta eu investir muito mais nisso e gerar mais custo, às vezes, né, com isso, se eu não tiver um feedback do cliente, se eu não tiver um cliente ancorado nessa relação. Então, a gente tem que olhar. Eu lembrei de um professor de ética que eu tive na FGV do Rio. Eu me lembro que a gente esteve lá presencialmente, e ele deu aula o dia inteiro falando de ética. E ele foi muito bacana, muito interessante. Nossa, eu gostei demais. Mas teve uma frase que foi... Eu lembro quase todo aquele dia, mas tem uma frase para mim que ficou, tá? Onde ele diz: ética é preservar a vida, sabe? Acima de tudo. Ou seja, quando você joga um papel pela janela do carro, você está sendo antiético e você está destruindo vida. Por isso que você está sendo antiético. Você destrói a natureza, você entope bueiros, você polui rios, né, quando você faz isso. Então, essa consciência é que nos difere dos animais. Essa visão que nós temos responsabilidade, que não basta o conhecimento para ter... O conhecimento ele só é válido quando usado de forma apropriada e com sabedoria, né? Então, a questão ética tem a ver com preservar a vida na essência. E isso
nos traz essa responsabilidade ambiental, social, econômica, né? E a governança daqueles que estão lá para aconselhar, para ajudar, para se preocupar com os aspectos estratégicos da organização, tem que trazer essa questão ética, tem que trazer esses princípios e valores ambientais e sociais. Ó, a gente já está começando a ter umas boas perguntas, né, Venilton? Mas eu queria Isso. trazer um dado que eu acho que você comentou e eu tinha pensado já. Saiu numa pesquisa que 54% dos baby boomers tendem, nos Estados Unidos, tá, a optar por um tipo de investimento ESG, que sobe para 78% nos millennials e 84% na geração Z. E aí vai ter um fenômeno nos próximos 25 anos nos Estados Unidos, tudo bem, a gente está falando aí de um médio e longo prazo, que é a grande transferência de riqueza, que a geração de baby boomers vai passar 68 trilhões de dólares para os milênios, que tem já uma visão dessa maior. E aí eu acho que a gente já pode engatar aqui nessas perguntas, né, Venilton? Exato. Você quer que eu leia a pergunta? Que tem, na verdade, são três, até eu acho que assim, elas têm uma correlação. Eu acho que se você puder fazer, daí eu e o Ney fazemos aqui uma junção e dividimos, né? Perfeito, perfeito. A primeira é da Lili, dizendo: olá, boa tarde. Vocês entendem que os objetivos, abre aspas, sustentáveis das grandes empresas entram em conflito com os objetivos, missão, que no final do dia são objetivos financeiros. E aí eu acho que essa também coloca junto com a questão da necessidade de alterar o mindset empresarial, né? Que é feito pelo Jorge, né? Feito pelo Jorge. A necessidade de alterar o mindset empresarial deverá ser de forma endógena, vislumbram os desafios oriundas das novas cobranças sociais, exemplo da organização Sleeping Giants, cobrando as empresas em seus ruídos com a sociedade. Ney, se você quiser começar, e ainda tem a do Armando, né, que se eles acreditam que uma visão sustentável e de inovação sem um processo de desenvolvimento de nível de consciência dos empreendedores, né? Eu acho que todas estão meio conectadas. Você quer começar, Ney? Pode ser. A primeira coisa que organizações que pensam que há conflito entre sustentabilidade e o econômico, talvez elas estejam com uma visão distorcida da coisa, né? É claro que se ela tem uma visão imediatista, talvez, né, possa ser verdade. Ou seja, se eu me entregar qualquer coisa para o cliente agora, como os produtos que possam ter problemas tóxicos, que poluem rio, que fizeram das coisas, para entregar para o cliente, para receber rápido, para sobreviver, talvez essa visão o cara precisa para sobreviver. Então, o cara está desesperado, mas a partir do momento que uma organização ela tem consciência do seu papel, ela sabe que o dinheiro dele tem que ser a médio e longo prazo. Então, com essas novas gerações, com essas visões que nós temos, eles não vão mais consumir desse tipo de organização. Então, isso é uma questão só de tempo. Eu não daria 5 a 10 anos no máximo para que esse tipo de organização deixe de existir. E eu estou falando com muita força e com muita confiança. Organizações que não se preocupam com essas questões vão deixar de existir. Tanto é que você falou dos baby boomers poderosos e que parece terem uma mentalidade do passado, estão investindo pesadamente nessas coisas. Ou seja, eles já têm consciência. Se a gente pegar qualquer líder hoje na sociedade que tenha uma certa consciência, você verificará que a empresa dele está preocupada com essas coisas. Não é fácil fazer isso.
Não estou dizendo que é. Mas precisa existir a vontade, o desejo e a atitude de começar a fazer, né? Eu vou depois passar aí nos comentários e coloco à disposição, inclusive, para estou presente em praticamente todas as mídias sociais, tem o blog do Ney lá, que tem mais de 100 artigos focados nessa área de estratégia, inovação, aquilo que diz respeito também à gestão e a novas formas de olhar o digital, a transformação digital, que eu coloco à disposição de vocês, e lá também tem como entrar em contato comigo, né? Deixo também o meu e-mail, ney.grando@gmail.com, para responder questões de vocês. Eu vou complementar. Eu acho que assim o que está sendo colocado e está vindo mais coisas nesse nível de consciência. Eu tenho uma missão, minha visão bonita hoje, escrita, bem escrita, uma narrativa bem escrita, hoje é fácil você fazer. A questão é você estar alinhado, ter um walk the talk, quer dizer, você falar e fazer para que os negócios realmente se alinhem com os objetivos ESG que a empresa definiu. E cada um tem um estágio de desenvolvimento e está tudo certo. Eu acho que o grande ponto que a gente tem hoje é essa necessidade de um mindset, aí eu vou trazer esse mindset empresarial, que é de curto prazo. Como que... Eu vou dar um exemplo concreto numa discussão que eu estava tendo outro dia com um CEO de uma empresa. Ele falou, mas como que eu faço para inserir a sustentabilidade no negócio? Eu falei, você quer saber uma coisa fácil? Bota na remuneração variável da tua alta direção e desce até onde você conseguir descer um percentual de remuneração variável. Eu falei, te garanto que você vai ter uma mudança. Porque você mudar pela consciência, como está trazendo aqui, acredita no desenvolvimento de uma consciência dos empreendedores, dos próprios executivos, assim, se tiver atrelado à questão econômica, que é hoje o modus operandi como nós andamos, ou seguimos a vida, e, claro, tem pessoas que têm outras visões, mas no final do dia a gente está aqui na 3D e a gente precisa consumir, Então, como que a gente faz isso? Começa a atrelar os resultados de ganhos, de metas com isso. Eu acho que esse é um caminho, já existem exemplos, não precisa inventar, as grandes empresas têm referências, têm benchmarks. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, né? E eu tenho sempre um desafio, ainda a sustentabilidade é top-down. Então, se você tem um mindset na alta direção alinhado com o tema, você tem muito mais facilidade de você trazer esse tema para baixo. Claro que hoje a pressão de investidores força uma visão mais ampla, mas se você pegar as grandes empresas que têm hoje estão à frente dessa agenda, você pode ver que tem atrás um grande líder que está fazendo essa agenda andar. Ela não é só... Então, eu acho que assim, pessoas fazem a diferença. Por isso que eu comecei aqui a nossa fala de falar, nós cidadãos, cada um de vocês cidadãos, nós somos cidadãos brasileiros e a gente está vendo isso acontecer até quando, né? Então, eu vejo que tem esse desafio, né? Aí eu vou entrar aqui na pergunta da Cecília Venilton, que ela também já fala da consciência dos empreendedores da startup, que ela fala que não tem essa dificuldade. Porque é uma nova geração, né? Jorge, viu, Fernando? Antes disso, tem um comentário do Jorge, só para constar aqui, né? Uhum. Agregar valor que não será percebido pelo cliente, né? Aqui, Jorge, o que eu vou te falar? Essa questão, assim, se você me perguntar hoje, se me perguntar, sustentabilidade, você tem ganhos? Sim. Geralmente no médio e no longo prazo. Claro que você tem ganhos de curto prazo, dependendo do negócio, dependendo da situação.
E muitas coisas que são feitas, você talvez, o teu cliente final não veja. Você agrega no teu custo ou agrega na tua operação uma complexidade maior. Só que, assim, bem-vindo ao novo mundo. O mundo está mais complexo. A gente não queria ficar 1 ano, 9 meses, dentro de casa como a gente está. A gente está se conhecendo, está podendo fazer interações hoje via digital. Esse workshop que poderia ser num lugar presencial, hoje não existe mais essa possibilidade. Então, eu vejo que o agregar valor, você tem que ter muito clareza do que agrega valor para o seu negócio e que vai agregar, às vezes, para o cliente e, às vezes, só para o negócio mesmo. Então, é um desafio, realmente. A gente não tem soluções e respostas para todas as respostas, para todas as questões. Mas a gente tem, assim, uma trilha, não é um trilho. A trilha que a gente vai seguir, você tem influências, sei lá, se você tem um viés mais de serviço, você vai ter que ter um cuidado mais social. Se você tem um viés mais ambiental, e aí, vamos dizer, qual que é a sua pegada de carbono? Que eu acho que esse é um fator seguinte, qual o impacto que você gera com a sua operação independente? A minha empresa, uma consultoria desse tamanho, eu estou olhando qual o impacto que eu gero de emissão. Não é grande? Não é grande, mas é um impacto. Então, acho que com certeza, você tocou num ponto que eu gostaria de complementar aí, porque veja o seguinte, muitas pessoas, quando ouvem falar, primeiro que nós estamos tendo aí um movimento onde coloca partidos políticos e visões políticas, separando os que pensam na sustentabilidade e os que não pensam assim. Eu acho que isso é um erro gigantesco que nós estamos tendo na nossa política. Vamos separar as questões ambientais das questões políticas. Não tem nada a ver uma coisa do outro, senão todo mundo vai morrer abraçado, não importa, sabe? Então, vamos nos unir nessa questão. Aí não é uma questão política. A segunda coisa que eu gostaria de agregar aí é nisso que você falou por último, certo? Você preocupado com a pegada de carbono, ou seja, se você é uma empresa pequena, está preocupado com a pegada de carbono, imagina, né, as médias, né? Ou seja, não é só as grandes. Às vezes as pessoas fazem uma ligação dessa questão da sustentabilidade a corporações. É verdade, as corporações, elas, por serem gigantes, elas têm uma influência muito maior nessas questões ambientais. Mas quando você soma, por exemplo, no Brasil, quantas grandes organizações nós temos? Quantas corporações nós temos? Agora, conta quantas médias empresas e pequenas temos. Então, a soma dos pequenos é como quando você vai no mercado. A soma daquelas coisinhas pequenas, na hora que você passa no caixa, dá um valor grandão. Da mesma forma, a soma das influências ambientais, das influências sociais, de cada uma dessas organizações pequenas e médias, é muito maior do que das corporações. Então, cabe a nós, executivos, homens que estão preocupados com a empresa, os negócios, também estarem preocupados com o futuro da humanidade. E que não é um futuro tão longo. Né? Nós estamos sentindo a cada dia que essas coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. E cabe essa reflexão e cabe ação. Outra coisa que você falou, que eu achei fantástico, foi essa questão de nós temos que pegar no bolso do sujeito. Ou seja, tem que ter mecanismos de incentivos que envolvem dinheiro, sabe? Tanto na forma de gratificar quando ele fez um bom serviço, quanto de baixar. Porque, para mim, o incentivo não tinha que ser só ganhar mais. Tinha que ser um ganhar menos também. Você está ferrando com a empresa, você está ferrando com o mercado, está ferrando com a sociedade, você vai ganhar menos ou vai embora. Então, é uma mudança de atitude que precisamos ter com relação ao comportamento dentro das organizações. Uma organização é a sua cultura, mais do que a sua estratégia. A cultura influencia muito a estratégia e essa cultura precisa ser mudada, começando pela liderança, começando pelos conselheiros. Mentores de negócio, por exemplo, são conselheiros. Então, empresas pequenas que não têm lá um board formado, procure a Associação Brasileira de Mentores de Negócios, procure
os mentores para darem apoio nesses temas. Eu acredito que pode fazer muita diferença desde o pequenininho, o médio e que dirá para o grande. Todos eles são importantes nessa cadeia de transformação. Venilton, está bombando aí, né, Venilton? Isso, agora tem essa colocação da Cecília em relação às startups, né? Que ela fala que os empreendedores têm essa visão. Aí eu acho que o Neil, como ele faz alguma... A Cecília coloca que ela vê que tem uma consciência dos empreendedores de startups maior com interesse às questões de sustentabilidade, né? E especialmente agora que os investidores estão falando tanto e tirando o seu dinheiro de negócios de poucos compromissos com o meio ambiente e impactos da sociedade. Eu já coloquei isso, talvez ela perdeu, eu falei anteriormente, mas eu vou reforçar aqui, né? As startups, uma das coisas que ela tem, que as diferencia, para ela ser competitiva, ela tem que ter uma forma de agir diferente, né? Se a startup não tiver uma forma diferente, ela não consegue entrar e competir com os estabelecidos que estão aí. Uma das formas que ela usa, então, é usar os processos de alta tecnologia, certo? E usar processos de inovação, mas que vão além da tecnologia. Né? Tem a ver também com os seus modelos de negócio e tem a ver também com a consciência social e ambiental. Tem a ver com o seu propósito. As startups, elas têm muito essa questão do propósito em mente, desde para ela poder fazer o pitch, até ela ter esse diferencial competitivo no seu dia a dia e influenciar todos os stakeholders e todo o ecossistema onde ela está envolvida. Porque se ela não tiver isso, ela não influencia. E se ela não influenciar, ela não se destaca. E se ela não se destacar, ela não vai conseguir competir com o grande. Então, a startup, ela nasce digital, como eu já te falei antes, e ela já nasce com mais desses pessoal que está das novas gerações e que tem uma consciência maior, naturalmente, por serem das novas gerações, com essas questões, tanto ambientais quanto sociais. Tá? Então, essa é a minha visão. Por isso que as empresas grandes podem aprender com as startups. Não só em termos de acelerar seus processos de inovação, mas aprender com a conexão com essa nova visão, com esse novo mundo e com esses novos processos. As startups usam métodos diferentes, startups usam formas diferentes de atuar. Eu tenho um outro material, um paper que eu recentemente defendi na Protec, de 8 formas de organizações se conectarem com as startups. Hoje mesmo saiu os anais da 30ª conferência da Protec, está lá meu paper, eu fiz lá a palestra sobre esse tema, e eu convido a toda organização que quiser se conectar com startup, entre em contato, vamos lá, né? Ou que precise de fazer esse trabalho de sustentabilidade, procure o Fernando, vamos conversar. Nós estamos aqui para ajudá-los, né? Eu acho que um dos objetivos dessa nossa conversa, né, não só discutir essas questões, mas também de nos unirmos para fazer as coisas acontecer, de verdade. Aí vem uma pergunta do Laboratório de Convivência, da Mônica, que quem conhece sabe como ela trabalha, que é um grande desafio. E eu acho que ela coloca aqui, ela parabeniza a nossa fala, né? E ela faz uma provocação bastante grande. Ela fala o seguinte, que a convivência, as relações e os desafios da convivência, né? Essa urgência da transformação que a gente está vendo e que, na experiência dela, saber no nível mental é fundamental, mas os comportamentos não mudam por acesso às informações somente, né? Me parece que trabalhar a reflexão e as conexões humanas são grandes desafios e a comunicação e a consciência. É possível, segundo ela, e ela queria escutar as nossas, vamos dizer, considerações. Eu coloco aqui, Mônica, que eu acho que o grande desafio realmente, e eu já trabalhei em grandes corporações, é a comunicação. Não adianta você ter consciência. E aí, assim,
existe um dilema do curto prazo versus longo prazo. Você chega, você fala, olha, a sustentabilidade é super importante, tá acontecendo isso, você vai perder negócio, só que aí o cara vira e fala assim, mas eu tenho que cumprir a meta no final do mês, e se eu não cumprir, eu posso ser demitido. E aí ele vai olhar o dele e ele não consegue olhar o todo. E ele é exigido pela meta de curto prazo, ele não é exigido pela meta de longo prazo. Então, eu acho que existe um desafio das corporações, das altas direções, e aí eu acho que dentro dos RHs das empresas, que aí é uma área que vamos dizer, abriria essa conexão, de abrir essa forma de consciência. Por que a gente está fazendo sustentabilidade? Não é só para ficar bonito na foto, para ter um site bonito, para você ganhar prêmio, para ganhar relatório, praticar relatório, para estar no índice, para estar com bom rating. É para você ter convivências melhores dentro das organizações com os seus... Vamos dizer, é o que eles chamam de capitalismo de stakeholders, é você estar bem com o seu... E não quer dizer que você tem que ganhar milhões de dólares, você vai ter que ganhar, mas crescer, tinha um professor Ladislau, ele falava que a única coisa que cresce indeterminadamente é câncer. Se você deixar, ele vai... E aí ele é muito ácido nesses comentários, mas é isso, é realmente uma nova consciência. Acho que o momento tem abertura para alguns negócios, acho que as startups estão vindo com essa visão, acho que a inovação... Isso é uma inovação. O que eu queria começar a fazer as correlações é o seguinte: inovação não é só você criar um software, uma ferramenta tecnológica. É você também usar formas diferentes de abordagem para que esse mundo corporativo, que tem recursos, que tem metas mais claras, que tem objetivos de transformação, também trazerem isso. Acho que as empresas B trazem isso. A Natura fez um movimento gigante para ser uma empresa B. É uma certificação, mas demanda internamente uma mudança de mindset. Então, estamos no caminho. Uma coisa tem mais umas 4 perguntas aqui e nós temos que... Tá. Sobre essa questão da mudança de mindset, o que eu posso dizer é que é o seguinte, não é fácil. Howard Gardner já tem um livro chamado Mentes que Mudam, e que ele fala assim, ou a pessoa, para ela mudar o modelo mental dela, não é uma coisa assim tão simples que o pessoal fala por aí, né? Então, é muito complexo, tá? E geralmente tem pessoas que passam por depressões profundas para depois poderem reestruturar sua máquina e renascer para uma nova forma de pensar. Por outro lado, certo? Ele também coloca, né, que a questão dos hábitos. Né? Que tipo de hábito eu tenho? Eu tenho que parar, refletir e mudar hábito. É como aquela questão de fazer ginástica, né? Ou de fazer qualquer coisa. O cara não gosta inicialmente, mas depois de 21 dias, né, fazendo aquilo constantemente, ele passa a adquirir aquele hábito e fazer parte dele. Ou seja, nós temos que entender como nós pensamos e como nós somos influenciados pelo que está em volta. Eu tenho me assustado com o comportamento humano, como o que está acontecendo com a Covid, por exemplo. Né? Como que alguém pode fazer altas festas com multidões? Quer dizer, que falta de eu diria que é uma ignorância extrema. Mas, ao mesmo tempo, fala assim, nós somos assim, faz parte do ser humano. Ele, ao mesmo tempo que ele é sábio numa série de coisas, né? Ele é extremamente, sabe, louco, né? Desvairado em outros extremos. Né? Então, o que cabe a cada um dos líderes? Porque a influência, o líder não sabe a influência que ele tem. Mas a única forma, realmente, de você mudar o outro é mudar a si mesmo primeiro, senão você não tem influência e força para ajudar a fazer com que outros mudem. Né? Então, as pessoas têm uma tendência de buscar ídolos, de buscar exemplos. Né? Então, a liderança se faz pelo exemplo. Né? E os líderes têm esse papel e essa responsabilidade dentro da sociedade. Eu vou pegar uma frase que eu li essa semana num texto que até compartilhei no LinkedIn,
que é do William Edwards Deming, que eu gostei muito, que é para a gestão, mas que tem a ver com essa questão da consciência, claro, daí fazendo as suas extrapolações. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende. E, por fim, não há sucesso no que não se gerencia. Então, você precisa ter consciência, você precisa definir, você precisa discutir, e é isso que os negócios fazem. Mas aí, trazendo para a consciência, é isso. Eu vou colocar aqui no chat, porque ela é bastante... É para reflexão mesmo. Mas vamos lá, Vevê. Então, tem aqui o comentário da Lili Sartório, né? Na verdade, a Vale é um bom exemplo de empresa que não vai deixar de existir e há um conflito claro entre os seus objetivos financeiros e sustentáveis. Afinal, não quiseram arcar com os custos de redução de danos e temos o resultado aí em grandes catástrofes. Na verdade, foi um depoimento, né? Esse é um desafio de grandes negócios, não é só aqui no Brasil, mas, assim, eu acho que estão seguindo, estão fazendo coisas, mas é uma consciência. Eu acho que os grandes líderes têm que tomar essa consciência. Tem um comentário da Cecília, o blog do Ney é espetacular. Super material, recomendo. Exatamente, Fernando, o engajamento para a sustentabilidade dos colaboradores é uma grande dor das empresas, né? E o Fernando Fonseca, boa tarde a todos, prazer em rever o amigo Fernando. Minha pergunta, o IBGC divulgou o guia de governança para startups, mas pelo que eu tenho acompanhado, não identifiquei modelos de negócios que trazem essas melhores práticas. Há algum exemplo? Também não vejo esse movimento dos investidores anjo. Aí o Ney, acho que o Ney pode falar bem disso. Mais uma vez, eu acredito, entre em contato conosco, né? Mandem e-mail, entrem pelas mídias sociais, repitam essa questão. Eu devo ter alguns materiais que eu posso te encaminhar para vocês, tanto de SG, quanto de empresas B, quanto dessas questões de conflito entre o valor imediato, né, da empresa que ela quer receber e as questões econômicas imediatas versus as questões sustentáveis e de inovação, que são de mais longo prazo. Tem empresa que não quer fazer inovação. O que ela faz? Se ela quebrar, ela monta uma outra e vai tentar fazer de outro jeito e tal. Ela não está preocupada, né? Mas isso existe na sociedade. A gente não pode se mirar nesses. Né? Esses são o lixo da nossa sociedade, aqueles que não têm uma preocupação nenhuma com o social e com o ambiental, é o lixo humano, sabe? Se nós não tivermos ética, se não tivermos valores e princípios, é tudo lixo. Né? Nós vemos, tem horas que me revolta assistir noticiário quando eu vejo o comportamento de alguns políticos. Eu vejo pessoas querendo reduzir educação, reduzir saúde para investir em publicidade. Caraca, meu! Né? Então, quando a gente vê essas coisas, a gente vê o lixo que está no poder, às vezes. A gente tem visto atitudes até do Supremo nosso que nos assusta. Né? Agora, eu não posso me mirar neles. Nem você e nem aqueles. Quantos outros, né, pensam como nós? Então, infelizmente, a mídia dá muita ênfase ao negativo, sabe? Mas há muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente fazendo coisa certa. E isso não gera destaque, infelizmente. Né? Eu acho assim, o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o Armando está aí conosco também, lançou semana passada, eu acho, retrasada, uma agenda positiva para os próximos 25 anos, que tem ética e integridade, a questão ambiental e social, transparência e prestação de contas, diversidade e inclusão, inovação e transformação e conselhos do futuro. São 6 grandes temas, 30 organizações fortes apoiando,
Então, assim, a gente tem uma agenda. O Brasil tem muita coisa acontecendo. Tem o Lab da CVM, que é com o BID, está sendo feito muita coisa. A gente está num momento muito rico. O que eu acho que está faltando é a gente realmente ter ampliar o nosso conhecimento sobre o que está acontecendo Eu aí, os acredito que vários está tendo negócios. um temporal forte, aí está caindo a... É. E então, assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo está um momento muito ímpar, né? Mas vamos seguir aqui, Benilton. Vamos seguir com a Cecília, um comentário da Cecília. A sustentabilidade é investimento, pois ela abre portas para novos mercados, novos produtos e uma vida mais duradoura do negócio. E aí o Armando vejo um grande desafio em buscar um, abre aspas, unicórnio sustentável, fecha aspas, no fundo. É a mesma busca de olhar o shareholder como principal ponto focal. Nós temos aí em startups não só essa questão, nem toda startup está buscando ser um unicórnio, né? Nós temos outros modelos hoje conhecidos como Zebra, né? Que ela é extremamente focada no social e no ambiental, né? Tem muitas startups que estão seguindo um modelo chamado Zebra, em vez de buscar se tornarem unicórnios, né? E existe um outro chamado Camelo também, né? Que são outras formas e olhares de como uma startup pode se preocupar com esses aspectos. A gente vê corporações, empresas grandes que estão tratando, que estão trabalhando mão de obra que não está diretamente ligado a elas de uma forma inconsciente, de uma forma que gera revolta, né, pela sociedade. Eu não vou falar o nome das organizações, porque não é o foco aqui, tá? Mas não é nessas que temos que nos mirar. A gente sabe que, mesmo no mundo das startups, existem startups que estão agindo de forma incorreta, né, antiética, tá, desumana. Tá? Nós estamos vendo isso. Tá? Nós vimos a corporação, por outro lado, que estava sendo investida de montão, né? Um espaço de coworking gigantesco aí, certo? Que estava espalhando pelo mundo inteiro e que só vivia de dinheiro dos investidores. Ela nunca produziu resultado adequado. Então, ela vendeu uma imagem que não conseguiu entregar depois de forma correta. Então, essas coisas, podem ver que a duração é curta. Elas têm baixa durabilidade. Agora, é aquilo que a gente estava falando, empresas que foram desenhadas no século passado não vão funcionar nesse século. Mas não é só essas que não vão funcionar nesse século, tá? Sabe, se elas não forem transformadas e redesenhadas. Também as novas, se elas não tiverem valores e princípios claros, não tiverem propósito firme, se elas não tiverem foco nessas questões que nós estamos falando, elas estão fadadas ao fracasso, é uma questão só de tempo. É. Perfeito. Cecília coloca para nós aqui o site da Associação Brasileira de Pintores de Negócios. Alguém está aí? Oi, Benilton. Oi? Pode seguir. Pode seguir? Uhum. A maior chuva aqui, hein, Ney? Maior chuva. Alô? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Nós estamos tendo problemas na conexão por causa da chuva. Jorge fala aqui para nós. A cultura de uma empresa alternando sua escala de valores por meio da pressão da sociedade. A sociedade é organizada como uma visita do Greenpeace na indústria, na sua indústria, chama certa atenção das pessoas, correto? Olha, forma de pressão, né, da sociedade. A gente está aqui, acho que chegando aqui no final, acho que tem aqui mais comentários e tudo mais, mas eu vou colocar, Cecília, eu comecei a minha vida numa ONG chamada PNPE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, em 94, e que estavam lá grandes líderes que hoje são líderes do movimento, como Oded Grajew, Ricardo Young, o próprio Guilherme Leal da Natura, e outros que tem o Hélio Mata, e lá se trabalhava a cidadania corporativa.
que era esse movimento da cidadania, que não era chamado de responsabilidade social. Então, eu vi responsabilidade social, depois nasceu o investimento social privado, essa separação de filantropia, aí depois vinha esse movimento da sustentabilidade, que hoje é ESG, que, na verdade, ESG, para mim, é a mesma coisa que a sustentabilidade aplicada. A gente não está mudando. É que os investidores estão chegando com esta visão de olhar as questões ambientais, sociais e de governança, mas a gente volta, né, sempre nessa questão da cidadania. O que são empresas? São pessoas. Então, eu vejo, e eu tenho uma tese que é minha, que aí ainda não dá para... que é assim, se a gente fizer uma educação para a cidadania, em menos de talvez em duas eleições, em 8 anos, você consiga fazer uma mudança na votação das pessoas que estão chegando no poder. Porque qualquer mudança que a gente vai fazer na cultura, seja da empresa, seja de um país, a gente tem que passar junto tem que fazer junto com os governos. Eu fiz um projeto uma vez numa área de educação que 880 mil alunos existiam. 800 mil na rede pública, 80 mil na rede privada. Aonde que você vai ter que fazer a mudança na educação? É na rede pública. Então, não adianta você ter uma ação, somente uma boa ação das empresas. O que eu vejo como um grande desafio, e talvez isso seja inovador, é as pessoas começarem a se unir. Então, em vez de ter o seu projeto de educação, formar projetos mais parrudos, mais amplos. Como tem movimentos, tem coalizões, a coalizão, acho que Clima, Agricultura, Floresta é um grande exemplo do Brasil hoje para o mundo, mas, assim, ter um movimento mais de unir esforços, vamos dizer, para ações sociais e para ações de consciência de mudanças de cultura, que eu acho que esse é um desafio que a gente não tem hoje estruturado. Cada um faz, existem ótimos projetos sociais, existem ótimos projetos ambientais, mas não existem projetos para, por exemplo, um plano de país. Eu acho que o Brasil falta hoje um plano, uma visão aí de 30 anos, de 50 anos, como vários países fizeram, e talvez tenha que vir da sociedade civil organizada, de alguém fazendo esse movimento, mas estamos com muitos desafios e eu vejo que a inovação, e aí por isso que eu quis compartilhei no chat, eu compartilhei aí no chat um documento que talvez possa ser útil também, que tem a ver como a 3M trabalha as suas questões socioambientais aliadas com a inovação. Então, é um trabalho que eu fiz em 2016 e eu estou compartilhando com vocês aí. Então, assim, eu estou vendo que aqui a gente tem mais alguma... Não sei se tem mais alguma questão importante, Benilton, porque eu vi que tem alguns parabéns, a gente está chegando no horário e em respeito a todos nós, né, que acho que eu queria que o Ney fizesse as suas considerações finais também, e aí a gente fecha agradecendo, acho que a todos pela presença, 1 hora do nosso tempo para fazer uma discussão que começou e tem muita coisa para ser feita, né? Eu me coloco à disposição de qualquer um que queira conversar sobre esse tema, colocar as suas questões após esse evento. Ao mesmo tempo, eu convido a todos a serem modelos, a serem exemplos, a serem aqueles que vão fazer com que as coisas façam diferença. Às vezes você pensa que você só mudou a cabeça de 1 ou 2, e isso não é o suficiente. Às vezes esse 1 ou 2 tem uma capacidade de mudar 100 ou 200. Então você não sabe. Então é importante fazer, sabe? Nós fazemos o nosso... Acho que a chuva aí atrapalhou. Bom, enquanto ele volta... Esse é um trabalho de dedicação de alma, sabe? Eu acho que nós temos que pensar no legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos, para a nossa sociedade. Nós somos
corresponsável do que está aí. A gente não pode só chegar e apontar o governo, o fulano, o Beltrano. Não. Nós temos o nosso papel, cada um de nós. Isso se chama consciência. Né? Tomar consciência da nossa influência, do nosso poder de influência. Newton, eu quero agradecer o teu suporte. Você quer dar alguma palavra? Não, gostei muito do assunto comentado aqui. Algumas colocações muito interessantes. E o que me chamou mais atenção foi colocar valor no produto e não ser reconhecido pelo cliente. Aí, na hora que eu li isso, eu não lembro quem escreveu, mas na hora que eu li isso, eu lembrei de um político que não investe em infraestrutura porque vai enterrar mesmo, né, o saneamento básico, né, vai enterrar mesmo, então ninguém vai ver. Mas, na verdade, quando a gente pensa no longo prazo, é o que você falou aí agora há pouco, tem um programa de governo de 30, de 50 anos, né? Mas gostei muito de ter participado, muito interessante. Eu só vou fechar com uma reflexão que a gente tem que pensar no longo prazo, mas o longo prazo começa hoje. Então, acho que esse movimento que a gente está vendo e está exigindo e está reclamando, cara, se a gente não começar hoje a fazer, começar a trazer a consciência, o diálogo, e acho que aí a Mônica colocou muito bem, é desafiador, mas é possível, a gente não... A gente vai, daqui a 10 anos, vai estar falando mais do mesmo, e é preciso inovar e inovar de forma sustentável. Acho que esse foi um pouco o objetivo. Eu queria agradecer aí o Ney pelo aceite da conversa e agradecer vocês pelo tempo e pela atenção que aí nos deram. Muito obrigado, Fernando. Gostei Obrigado. muito da sua apresentação, gostei muito de estar participando aqui. Foi uma honra, um privilégio poder estar colaborando mais uma vez com fazer o papel nosso. Eu sinto que a gente aqui, em parte, está fazendo aquilo que eu convidei os demais a fazer. É isso aí. Eu sei que muitos já fazem. Então, essa chamada, eu sei que muitos que estão aqui já fazem. Eles já estão aqui. Por isso que estão aqui assistindo essa live. É isso aí. Obrigado, viu? Um abraço para todos. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Léo. Obrigado.